Primeiramente, uma boa noite, né? Uma boa noite a todos, já são quase, quase 6 horas. Gostaria de agradecer muito aos professores Dr. Edeni, doutora Úrsula, os professores da escola, de terem aceito o convite de participar dessa banca. Vocês estão ouvindo a minha cachorrinha latir aqui, porque isso faz parte da modernidade. É, Também gostaria de agradecer ao Marcelo por ter me escolhido como seu orientador. O trabalho dele, inclusive, quando ele veio conversar comigo, eu até falei assim, vamos falar de outra coisa, porque licitação já é uma coisa tão batida que, né, que vamos falar de outra coisa e tal. Aí, não, mas tá vindo uma lei nova aí, então bacana, já que tá vindo uma lei nova e a lei nova veio, né? Então dá para a gente voltar a falar alguns aspectos da lei nova. Quando ele veio comigo, eu falei assim, olha, tem a lei nova, que é importante a gente fazer algumas abordagens a respeito dessa nova legislação. Tem algumas coisinhas que a gente precisa de metodologia, de fazer umas correções, mas depois a gente passa para o Marcelo. E eu não vou fazer perguntas, eu vou deixar isso a cargo do doutor Edeni e da professora Úrsula e do professor Edeni. Após a sua apresentação, Marcelo, os professores vão, então, indagá-lo, vão fazer as perguntas, as colocações e as ponderações dele. E também é um critério meu de, na participação da nota, primeiro ouvi-los, né? Primeiro dar oportunidade aos professores convidados da banca para que eles façam a mensuração da nota e aí a minha posição seria uma de concordância ou não com relação a esse aspecto da nota. Então, como presidente então da banca, a condução será feita dessa forma. Gostaria de saber se o professor Edeni ou o professor Lúcia tem alguma consideração a fazer ou se nós já podemos passar para a apresentação. De acordo, Mário. Então, Marcelo, você tem um prazo aí regimental para a sua apresentação. Logo após, a palavra com o professor Edeni e posteriormente a professora Úrsula para fazer as considerações, ok? Pode iniciar, Marcelo. Ok, agradeço. Boa noite, doutor Edeni, doutora Úrsula, desembargador Isaías, orientador, agradeço. Aí, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Só queria que me dissesse se está aparecendo aí. Ainda não. Agora sim. Então, o tema que eu optei por estudar é licitações e contratos, né, os valores das modalidades, o custo do processamento da contratação, conforme está nesse slide inicial. E eu estudei a competência dos estados, município e Distrito Federal em legislar sobre essa matéria, tá? E caso algum momento perda a conexão, eu pediria que vocês me avisem, tá? Que eu não estou conseguindo, como quando eu estou apresentando, eu não consigo visualizar vocês, mas vamos lá. Esse trabalho, ele tem como escopo, né, analisar a competência do ente federativo em legislar acerca do processo licitatório. Essa temática eu trago aqui que é fundamental para que haja maior transparência e praticidade nas licitações e contratações públicas dentro do cenário brasileiro, né? E a licitação é a forma pela qual a administração pública compra ou vende, né, e contrata com, com, com vistas caramba, com vistas, desculpa, tá, gente, com vistas a suprir, né, as necessidades oriundas da própria administração, né, no caso dos jurisdicionados ou do cidadão, da população em geral, é feito através de um processo licitatório, para que se supra essas necessidades.
problema da pesquisa foi investigar a competência dos entes federativos, né, com exceção da União, obviamente, em legislar sobre demandas licitatórias, as quais, em consequências da atuação, né, de tal atuação, vieram a ser consideradas posteriormente, né, inconstitucionais. O que ocorre? O objetivo geral da pesquisa é analisar a legitimidade acerca dos municípios legislarem sobre normas gerais em processo licitatório com base na Lei 866, que ainda está vigente, como o professor Isaías colocou aí, mas que a partir de 1º de abril de 2021, ela já será substituída pela nova lei de licitações, que é a 14.133. Ela está num período de transição, vamos dizer assim, estão em convivência as duas normas, e até 1º de abril haverá essa mudança de chave pela administração pública, né, de um modo geral, para contratar. O que ocorreu, né, essa justificativa aqui é que a inércia do Poder Executivo Federal em atualizar os valores da Lei 866 ocasionou uma enxurrada de atualizações, isso especificamente no estado do Mato Grosso, em função de uma consulta que foi feita ao Tribunal de Contas local lá, e eles inicialmente sinalizaram que era possível, sim, que os municípios atualizassem esses valores das modalidades licitatórias. Com isso, se elevou o valor das modalidades, que consequentemente impactou nos valores das dispensas, né? Tinha município, por exemplo, que praticava a correção, chegou a valores superior a R$ 30.000, né? E essa atualização foi, inclusive, foi matéria de discussão a nível do Tribunal de Justiça, lá do estado do Mato Grosso. A fundamentação, eu trago o autor, o Justem Filho, que nos trouxe, que nos define o que é a licitação e como é feita. Trouxe o Marçal também aqui, que nos ensina que toda licitação envolve custos e benefício. Cito também a de Pietro, né, de 2017, que traz a questão de que tanto na administração pública quanto na privada existe uma atividade dependente de uma vontade externa, individual ou coletiva, sendo esta vinculada a uma finalidade, desde que a mesma seja útil ao interesse do administrador. Basicamente, eu utilizei esses autores para conceituar o que é a licitação, né? A metodologia que utilizamos na pesquisa uma revisão bibliográfica, né, que foi feita através dos levantamentos dessas situações, principalmente das situações que eu citei já anteriormente, aí, baseado na jurisprudência do Estado do Mato Grosso, tanto do Tribunal de Contas quanto do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, algumas pesquisas em livros e artigos também, e em monografias já que abordaram esse tema também, foram utilizadas, e plataformas digitais, né? O cunho do estudo é totalmente baseado na metodologia da pesquisa bibliográfica, tá? Até em função da época de pandemia, a gente não conseguiu fazer uma pesquisa de campo, por exemplo, que eu inicialmente até tinha essa proposição. Então, no caminhar dos estudos, a gente conseguiu perceber a necessidade de que o dispositivo jurídico corroborem para que os processos licitatórios sejam mais ágeis, né? Mesmo com a entrada em vigência da Lei 14.133,
e que traz diversos avanços em relação à Lei 866. Um deles é desvincular a questão do valor de dispensa das modalidades licitatórias ou a complexidade dessas modalidades licitatórias em função do valor, que eu particularmente acredito que não se deveria realmente aferir complexidade da modalidade licitatória em função do valor, e até porque essa complexidade da modalidade era mais em relação ao tempo de aceitação e como se processava essa licitação em relação às fases, né? Não teria, em comparação, uma concorrência com o pregão, por exemplo. O pregão tem um rito mais simples, mas que se pode fazer para qualquer valor. Não faria sentido se ter uma concorrência com modalidades, modalidades não, com etapas, tipo a etapa de acolhimento da concorrência ser de 30 dias, por exemplo. Não teria, não seria justificável isso, né? Tanto é que a nova lei de licitações, ela trouxe uma simplificação quando equiparou a concorrência em todas as suas fases ao pregão, e trouxe também a inovação de que todos os procedimentos devem ser praticados de forma prioritariamente eletrônicos, né, no meio eletrônico. E quanto a essa questão, nós levantamos, então, essa competência para que os entes pudessem, se eles têm essa autonomia ou não de legislar sobre norma de caráter geral, né, no que tange à licitação. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ele, através da ADI 460/2016, ele suspendeu os efeitos do normativo municipal, e foi a época em que foi sanada essa situação de que os municípios pudessem legislar sobre caráter de normas de caráter geral, né? Sendo que os municípios e órgãos, estados, eles podem legislar somente em caráter específico, né, para esses órgãos, e não no geral. O que ocorreu com essa, vamos dizer, essa anomalia legislativa no estado do Mato Grosso? Poderia ser que no município, o que era tomada no outro, em função do valor, seria uma concorrência pública. E isso é muito prejudicial, principalmente para o ordenamento jurídico, né? Por assim ocorrer de que, inclusive, o próprio Tribunal de Contas, na hora de fiscalizar esses normativos, ele teria uma dificuldade em identificar se estava correto ou equivocada a modalidade adotada, porque ele teria que ver, em função do quantitativo de municípios, cada legislação, né? Imaginemos aí que o Mato Grosso tivesse 60 municípios, são 60 normativos sobre legislação, sobre licitações, que esse tribunal teria que estar aferindo para ver se o município X fez uma concorrência em detrimento de uma tomada ou em detrimento de um convite, por exemplo. Então, com esse julgamento, né, da ADIM, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso sabiamente suspendeu esses efeitos e manteve o entendimento de que é caráter privativo da União legislar sobre matéria geral em caráter de licitação, né? E essa controvérsia foi também parar no STF, né? E também foi o entendimento, acompanhou o mesmo da Corte do Mato Grosso, né? Da impossibilidade dessa legislação, quer dizer, dessa normatização por parte
dos entes, que não a União. Então, diante dessa situação, se vê também que o custo de se processar uma licitação, ele é bastante significativo, né? Eu trouxe o autor, acho que de Pena, se não me engano, que ele traz o custo do processamento de licitação em torno de R$ 15.000, isso na época em que ele escreveu, se não me engano, foi em 2016 também, que ele aferiu o custo dessa licitação. Então, na época, por que os municípios do estado do Mato Grosso decidiram fazer isso? Atualizar esses valores? Porque o custo do processamento da licitação em si, e com o valor que à época era R$ 8.000, o custo do processamento da licitação era superior ao custo de contratar por dispensa, por exemplo. Eu tinha um processo que dava R$ 8.100, por exemplo. Eu tinha que deflagrar uma licitação que iria me custar R$ 15.000. Então, embora a justificativa seja nobre, né, o meio utilizado não foi o correto, vamos dizer assim. Ante a inércia da União, que é o principal ponto, é a inércia da União que gerou essa atualização em massa no estado do Mato Grosso, poderia ser justificável, mas o meio não foi o correto, eu diria assim. Poderia se ter provocado uma discussão junto à União para que atualizasse esse valor, que é o que ocorre hoje com a nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela iniciou com um valor de dispensa em R$ 50.000 e atualmente já está em algo superior a R$ 54.000 e está sendo atualizado a todo janeiro, tipo, em janeiro do próximo exercício, já ocorrerá uma nova atualização desses valores. Tá? No mais, eu trago, finalmente, encerrando, eu trago as referências bibliográficas, os sites que foram pesquisados, e deixa eu encerrar aqui. Agradeço, espero ter sido claro e abro para os questionamentos, tá? Obrigado, Marcelo, por sua apresentação. Você só não foi rolando aí os slides aí, ficou só na primeira tela, mas tudo bem, a gente lê o seu trabalho. Eu passo a palavra então ao professor Nossa, eu Edenir. peço desculpas. Não, sem problema. Para mim estava rolando aqui, por isso que eu pedi que me interrompam se tiver. Não, Acho fique que foi tranquilo. nervosismo. Eu passo a palavra ao professor Edenir para as considerações. Desembargador Isaías, primeiramente, muito honrado pelo convite que o senhor fez para que eu e a Úrsula, possamos compor a banca, e eu mencionei a Úrsula porque é sempre uma honra e uma situação de muito afeto estar perto da Úrsula. A Úrsula é minha irmã de magistratura, é minha irmã de convívio social aí, então eu respeito muito a Úrsula e essa deferência que o senhor me fez de compor a banca juntamente com a Úrsula já é motivo para agradecer ao senhor. Então, é a primeira observação que eu gostaria de fazer de agradecimento ao senhor. Em relação ao trabalho do Marcelo, eu vejo que o tema ele é absolutamente relevante, traz uma possibilidade de derivações que são muito interessantes, né? Porque a administração pública ela convive com um engessamento normativo do legalismo do Eli Lopes Meireles, que não morreu ainda, né? Então está sobrevivendo na administração pública. Isso faz com que o Estado ele gaste 2, 3, 4, 5 vezes mais do que gastaria. É mais prejudicial ao Estado a vencer a burocracia do que talvez as corrupções e os desvios que acontecem nesse processo, né? Porque uma das coisas que me ocorre sempre é que o desonesto ele vai fazer um processo perfeitinho, sem deixar nenhuma possibilidade de pista
de que aquilo está sendo feito de uma forma desonesta, né? Porque ele vai se esmerar na perfeição de que tudo está regular, e aquele que tenta fazer um processo licitatório de uma forma mais, vamos dizer assim, realista ou honesta, ele se vê muitas vezes barrado, né, por não conseguir, não ter expertise do fraudador, não ter expertise daquele que consegue simular, né? Então, isso para mim, essa experiência tem muito disso, né? De qualquer forma, dos pontos que o Marcelo levanta me traz a reflexão que a LIMP, né, o artigo 37 da Constituição, ele fala sobre legalidade, né, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a leitura que se faz no país a respeito da administração pública é só o da legalidade, como se a eficiência tivesse desgarrado desse princípio. Na verdade, esses princípios são complementares. Eu não concebo que possa existir legalidade sem impessoalidade, né, sem moralidade, sem publicidade quando exigido, e tampouco, e menos ainda, sem eficiência, né? E o que nós temos no legislador é que a lei de licitações, como consignado pelo Marcelo, ela tem uma pretensão de estabelecer uma regra, né, um padrão, um processo que seja conhecido tanto pelos agentes da administração, como por aqueles que contratam com a administração, né? Então, esse é o ponto positivo e necessário da lei de licitações. Mas a lei de licitações também traz algumas derivações desviantes, né, desse processo, que percebemos muitas vezes a partir de exames como esse que o Marcelo fez no trabalho dele. R$14 mil, mais de R$14 mil um processo de licitação, quando a dispensa é R$8 mil. Né? Na execução fiscal, nós temos, e é conhecimento de todos, do senhor também, do embargador da Úrsula, que execuções fiscais do município, do estado, de R$4, R$5, 5 mil, 2 mil, né, que custam ao estado algo muito superior a isso, em torno de 10, 15, 20 mil, né, são processadas e a título de validar a legalidade, quando, na verdade, isso atenta contra a eficiência, contra a economicidade, né, que é uma derivação desviante da aplicação da lei, porque a eficiência, que é um dos componentes dos princípios da administração pública, ela é solenemente ignorada ou ela é menosprezada em favor da legalidade como um fundamento de observância para que haja uma uniformidade. Esse é o ponto importante, mas essa uniformidade, até que ponto ela pode conviver sem a eficiência, é uma situação que o trabalho do Marcelo traz isso. Eu vou até mencionar, já porque eu já julguei uma ação recente, em uma licitação em que foi contratado uma empresa para fazer um evento, né, esportivo que era em todo o estado, e havia discussão se essa contratação ela poderia ser feita por uma empresa só, contratasse, ou se os próprios servidores do estado poderiam ou deveriam fazer tratar desse evento. Só que, se dentre essas atribuições está, por exemplo, você adquirir um formulário, uma administração para adquirir um formulário, né, um bloquete, um formulário de livraria, né, já tem uma burocracia que tem que ser seguida. Né? Se tiver que contratar um atendimento médico, um serviço médico de enfermeiro que é fora do local, né? Um processo seletivo com um processo de burocrático. Então, nós temos aliado, né, um custo que é da designação de servidores específicos para fazer centenas de micros procedimentos licitatórios de aquisição. Nós temos essas centenas de pessoas recebendo o salário do mês e talvez concorrendo nas suas atribuições com licitações de grande peso, de grande importância para a administração pública. Então, se temos um centro, uma central que ela é responsável pela licitação, e essa central de licitação, ela abarca todas essas situações, né, óbvio que vai haver concorrência entre os processos licitatórios. Ou esse processo, considerado de menor relevância, ele ficará
no aguardo da fila, ou ele poderá, pior ainda, passar na frente de um outro, e aí inviabiliza, no caso primeiro, né, a realização do evento, ou ele vai passar na fila em relação à aquisição de um medicamento, em relação à aquisição de algo mais relevante para a administração pública. Então, essa estruturação da administração, ela passa por essas complexidades desviantes, né, que nós temos, que a lei de licitação, ela não pretende e não tem o escopo de causar esse dano, né, mas, lamentavelmente, a prática faz com que a gente perceba isso, né, de que a administração pública e a forma de aquisição, se ela for excessivamente burocrática, ela acaba engessando as necessidades básicas da administração, fazendo com que haja deslocamento de agentes públicos qualificados para realizar procedimentos, né, de menor importância, a concorrência com outras aquisições de grande relevância, e, ao final, isso acaba não garantindo também que nós teremos a melhor contratação, que será o melhor preço, que teremos a melhor qualidade. Desembargador Isaías, né, Úrsula e Marcelo, uma das críticas que eu já ouvi a respeito do processo de licitação, que é um pouco alterado pela nova lei de licitação, é de que nos diversos países, ou em diversos países, o que a administração procura é uma contratação que satisfaça a sua necessidade. Então, ela fala ao mercado, eu quero esse produto. E o mercado apresenta a proposta de resolver solucionar aquela demanda, aquela necessidade do Estado. Mas a nossa normatividade da lei de licitação, ela pensa ao contrário. Ela não privilegia a necessidade do Estado, ela privilegia o cumprimento de normas que facilitam ou que prestigiam a concorrência, e não necessariamente o atendimento do interesse da administração, e não necessariamente o interesse do preço, porque nós temos empresas que são desclassificadas porque apresentou um balanço fora do tempo, que deixou de apresentar uma documentação, então o melhor preço ele vai ceder em detrimento do segundo, do terceiro, do quarto, por algumas irregularidades formais. Né? Isso está tudo na regra do jogo da administração. E quem paga por isso é a administração. Então, a lei de licitações, ela traz essa situação de que há uma pretensão de que esse engessamento que é mencionado, né, no conteúdo, no contexto do trabalho do Marcelo, né, ela seja um pouco atenuada. Eu tenho uma certa simpatia pelo diálogo competitivo, né, que é uma modalidade que a nova lei de licitação traz, que tem mais ou menos esse perfil, né, das contratações dos estados europeus, de outros estados, que você propõe que contratados, né, ou interessados, ele apresente um projeto, apresente soluções, você, dentre aquelas soluções, você escolhe uma, e dentre aquela que você escolheu, você vai dizer, é essa que vai resolver meu problema. E o preço, ele fica relativizado, porque o que a administração tem que fazer é gastar bem, e não necessariamente gastar menos. Né? Porque gastar menos não é sinal de que está gastando bem. Gastar menos não é sinal de economicidade. Economicidade é quando a gente consegue eficiência de resultado com um preço compatível. E, às vezes, a gente gasta menos, mas o produto é defeituoso, o produto é incompatível com aquilo que a administração necessita, o prestador não tem know-how, não tem consistência para prestar o serviço. Então, essa é uma primeira abordagem que eu vejo que está inserido no trabalho do Marcelo, por isso a relevância do tema, porque a lei de licitações é uma constante nas nossas lides judiciárias. E um outro ponto aí, especificamente no argumento que foi levantado pelo Marcelo, no caso, o problema que ele levantou, sobre a situação de Mato Grosso, de os municípios e os estados legislarem sobre normas de lei de licitação, eu me atentei para um dos destaques que está citado aqui numa decisão das folhas 26 para 27, que
que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso diz, ora, se os municípios tivessem competência para atualizar, teríamos o seguinte quadro, e a diferença é estratosférica, o que não seria crime no município de São Félix do Araguaia seria em Paranatinga, só por esse fato já seria suficiente. Interfere em norma penal, competência da União e na lei de improbidade administrativa, que também é lei nacional. Acrescento somente que nesse aspecto, pois interfere em norma de caráter penal e a improbidade administrativa, ambas de caráter nacional. Então, esse foi um argumento que foi utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, né, para dizer que não poderia haver distinção de valores da licitação fixados a partir dos municípios. É um argumento razoável e é um argumento teoricamente consistente, mas é só teoricamente consistente, né? Porque o Brasil é um país continental. As realidades do Nordeste são diferentes da realidade do Rio Grande do Sul, da realidade de Santa Catarina, da realidade de São Paulo, de Minas Gerais, de Manaus. Pode ser que alguns produtos em Manaus sejam mais acessíveis, com um preço menor, em São Paulo outro, e em Mato Grosso outro, em Rondônia outro. Quer dizer, uma administração que quer adquirir o mesmo produto, né, sendo que o mercado não respeita a regra de preço em todos os lugares, não pratica a mesma regra de preço em todos os lugares, nós teríamos, então, aí, a contrário senso do que consigna o julgado de Mato Grosso, o Estado de Rondônia tendo que adotar um outro processo licitatório mais complexo para comprar algo que em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em outros estados, daria para ser comprado por uma dispensa de licitação. Quer dizer, o raciocínio, né, ao contrário, também é verdadeiro. Então, ele poderia estar arriscado a cometer um crime porque não conseguiu comprar, né, com um valor que seria em outro estado, mais adequado. Ainda que nós tenhamos hoje pregão que você compra, você acessa de outros estados, né, o transporte faz com que talvez o produto, ao chegar aqui, já fosse superior ao valor de origem. Então, a flexibilidade, né, e a noção de que a lei de licitação ela tem um papel relevante, importante, imprescindível, né, de fixar regramentos para que o agente público não tenha discricionariedade nas suas ações e para que os concorrentes, os pretendentes, eles tenham uma noção de qual é a regra que vai gerenciar, né, as suas propostas, ela realmente tem essa relevância que é indiscutível. Mas, de outro lado, né, a discussão sobre, né, a flexibilização, né, da universalidade, né, nacional dos valores que são fixados pela lei para dispensa, essas outras situações, ela realmente tinha essa situação desviante que já era caracterizada. Eu imagino que a lei de licitações atuais ela ainda vai ter algumas outras complementações, mas a partir do momento que é inserido também nesse processo a possibilidade de acordo, de ajuste, nós trabalhamos com a administração que ela tem condições de cumprir, né, a determinação, o viés de governança, né, que foi instituído pela Constituição ao acrescentar a eficiência como um dos princípios da administração pública na sua governança. E, a partir desse ponto, o Marcelo fez uma pesquisa, uma revisão de literatura, fez uma pesquisa, e eu gostaria de obter do Marcelo qual seria, né, até pela sua prática, uma visão, qual seria a visão que ele teria a respeito dessa possibilidade e em que ele entende que, a partir da sua própria experiência relacionada ao tema do trabalho, ele acha que poderia ser prejudicial ou poderia ser benéfica o reconhecimento pelo Supremo ou por uma lei de uma flexibilidade em relação aos valores a partir das distinções das unidades federadas, seja Estado, seja município. Marcelo, fica à vontade para responder. Ok. Quanto a ser benéfico, a questão de atualizar os valores, principalmente versa quanto à questão
de que os municípios poderiam, diante da sua própria autonomia financeira, até inclusive estar definindo uma metodologia diria, mais fácil não seria a palavra mais correta, mas mais célere de alcançar esse objetivo, que é a contratação e satisfação da necessidade desse ente público, do que, no caso, atualizando esses valores que impactam diretamente na dispensa, eu teria essa celeridade. Por outro lado, como eu já coloquei lá na apresentação, teríamos essa dificuldade quanto à questão da fiscalização por parte dos tribunais de contas, porque teríamos vários normativos com valores distintos, em que a concorrência seria um valor no local, que, consequentemente, esse valor poderia ser uma tomada em outro município, e na hora de auditar essas contas estariam prejudicado. Mas, como sabiamente o senhor colocou aí, não atenta contra o princípio da eficiência. O que a gente está buscando, na verdade? A gente está dando priorização à fiscalização do que suprir aquela necessidade de contratação que os entes têm, né? A preocupação maior seria justamente o viés fiscalizatório. A gente sabe que no Brasil, quando se tem políticas, vamos dizer assim, políticas públicas, por exemplo, você gasta mais dinheiro fiscalizando a política pública do que aplicando a verba do recurso na política pública, né? Para ser claro, assim seria eu com Bolsa Família, por exemplo, fiscalizar que pessoas que não têm o direito a essa política pública está inserido nela, gasto dinheiro fiscalizando para ver se essas pessoas não estão recebendo de forma indevida. Seria mais ou menos esse viés, é só uma analogia, tá, uma comparação, quando eu me preocupo com essa situação dos tribunais de contas, por exemplo, com um quantitativo de normativo a ser produzido, quantitativo de normativo a ser fiscalizado. Do viés de negatividade, eu só consigo enxergar esse, tá? O restante seria todos benéficos, ou seja, o fim justificaria os meios, né? Desde que, eu até coloquei, poderia ter sido provocada a União para que atualizasse esses valores. Acredito que isso possa ter sido feito também, e que não é à toa que a lei de licitações lá, a 866, ela é de 93, e os valores não vieram a ser atualizados para 17.600, acho que tem 5 anos, se não me engano, atualizou o valor, e o custo do processamento da licitação, em detrimento de uma dispensa, por exemplo, mandaram um negócio, eu entrei. É muito, vamos dizer, gritante, assim, essa situação. Desculpa, Marcelo, ter interrompido aqui, eu estou vendo, tive um problema no meu celular aqui. Doutora Úrsula, o doutor Edenivo, gostaria de mais alguma colocação? Não, desembargador, é só essa mesmo, agradecido. Obrigado. Doutora Úrsula, com a palavra. Marcelo, o teu trabalho ficou muito objetivo, e ele se propõe, o que eu acho muito bacana no trabalho é que quando ele apresenta um problema, ele analisa efetivamente o problema que se propôs. Então, isso ficou muito patente no teu trabalho, ficou muito bacana, você fez toda uma digressão necessária e adequada para o problema que você apresentou. Uma questão só de correção, que ali na parte de metodologia, como você já entregou o produto, já entregou o trabalho, o TCC, os verbos ficarão ou no presente ou no passado, tá? Eles estão no futuro, mas aí eles ficam só ou no presente ou no passado. As fontes que você trouxe são muito balizadas, você não esqueceu das fontes, elas estão todas ali. O que eu gostaria que você discorresse, porque assim, você apresentou um problema, temos que atualizar os valores, porque eles não estão dando efetividade no sentido de facilitar uma licitação que seria mais simplificada. Com a nova lei de licitações, ainda permanece essa problemática?
ou ela consegue sanar o problema que você vem apresentando? A nova lei de licitações, ela sana totalmente essa problemática, uma vez que os valores estão sendo atualizados todo mês de janeiro. O Executivo Federal tem atualizado esses valores através de decreto. O valor inicial da dispensa foi 50 mil, que a 14133 trouxe, e a partir de janeiro desse ano ela já passou a ser 54.790, se eu não me engano. Então, mediante essas atualizações, realmente está suprindo a necessidade das contratações por dispensa. Só que no outro viés também, como o professor Edenir bem observou, pode ser que essas características feitas para a União, ela tem um caráter geral e não observa o caráter regional mesmo. Falando agora até da questão do Ribeirinho mesmo, pode ser que eu resolva fazer uma justiça rápida mês que vem, eu tenho que fazer uma licitação para fazer essa justiça rápida, e o aluguel desse barco seja 80 mil, por exemplo, pode acontecer. Mas tem o viés da questão das contratações emergentes, mas não seria esse caso, não é uma emergência, né? Temos dever o dever de planejar, temos também, mas a gente sabe que não é tão assim. A gente tem coisas que realmente a administração ela demanda e que é a solução célere, né? E para a gente processar uma licitação, por exemplo, eu considero o Tribunal de Justiça como um órgão que processa a licitação rápida, e a gente não consegue processar uma licitação em menos de 3 meses, dependendo da complexidade. Claro, tem licitações que a gente leva 6 meses, 1 ano, vai depender da complexidade dessa licitação. Mas 3 meses é um prazo que diria que na maioria dos certames a gente consegue executar, e não conseguimos atender todas as necessidades da administração, mesmo processando essa licitação com 3 meses, que tem coisas que às vezes identificam e querem em menos de 60 dias, por exemplo, e a gente não tem esse processamento. Caso não seja uma dispensa de licitação, inclusive a dispensa ficou um rito super célere e enxuto na nova lei, vamos dizer assim, mas quanto à questão de atualização, fica totalmente sanado com essa correção a cada 12 meses. Muito obrigada, Marcela. Estou satisfeita, professor desembargador Isaías. Eu achei assim extremamente objetivo, claro, e atendeu o que se propunha. Isso é muito bacana. A pessoa não perder, o aluno não perder esse viés, e muito bem balizado. Muito obrigada. Eu gostaria de aproveitar aqui que está sendo gravado, de manifestar meu profundo admiração que eu tenho para com os professores Edenir e a professora Úrsula. O professor Edenir, me lembro, o professor Edenir, convivi com ele quando eu estava do outro lado do balcão, na defesa do Estado, e com questões de saúde, nós tínhamos embates com posições diferentes, né, mas assim, tudo dentro de uma ética muito bacana. Me lembro bem que veio palestrar aqui em Porto Velho uma professora, e ela veio falar a respeito da judicialização dessa questão de saúde, uma matéria muito que está em volta com as decisões do doutor Edenir, e ela ficou rouca, completamente rouca, não soltava uma palavra da boca dela, e acabou indo para a mesa eu e o professor Edenir, e lá nós protagonizamos um debate, que a sala estava cheia, né, estava o auditório cheio, e nós protagonizamos um debate, ele com uma posição um pouco diferente da minha, mas, nossa, foi muito legal aquilo, e eu tenho uma profunda admiração pelo professor Edenir, professora Úrsula também. Assim, eu quero confessar a vocês aqui, coisa que está na minha cabeça, está se aproximando da possibilidade de algum dia eu vir dirigir a escola, e a gente tem que começar a pensar em algumas coisas, né? Quando o tempo passa muito rápido, e a gente tem que começar a ir pensando, mentalizando algumas coisas.
E eu já pensei, inclusive, naqueles professores que eu poderia convidar para me ajudar na direção da escola, e eu tenho 3 nomes na minha cabeça. 2 deles estão nessa sala, que é o professor Edeni e a professora Úrsula. O terceiro é a doutora Inês. São esses 3 nomes que tem na minha cabeça, que se quando chegar lá, se as coisas tudo estiver certo, muito provavelmente um desses 3, se eles aceitarem, né? Que às vezes a gente faz o convite, mas a pessoa não quer, né? Se aceitarem, um desses 3 irá me ajudar nessa missão. Se porventura isso chegar um dia a acontecer, né? Essas coisas que tem na minha cabeça, tamanha é a minha admiração que eu tenho para com o professor Edeni e com a professora Úrsula. Então, fazer parte de uma banca com Vossa Excelência, para mim, é um motivo de muita honra, né? E, Marcelo, você está de parabéns, eu gostaria agora nós vamos para uma outra sala, a Thaís vai criar uma outra sala para nós irmos lá e discutirmos a respeito da avaliação, e depois a gente retorna aqui, você nos aguarda, tá, Marcelo? Ok, obrigado. Estava falando que eu estava vindo de outra banca, então eu já tô aprendi na outra banca, que era só clicar lá. Então vamos lá, Marcelo, houve então a sua avaliação e você foi aprovado e com a nota máxima. Os professores o avaliaram Obrigado. e entenderam que você merecia o 10, tá? Então você está Agradeço. só fazer toda a encadernação como a escola e lhe exige para apresentar formalmente o processo físico aí na escola, ok? O trabalho físico na escola, ok? Ok, Agradecendo mais uma vez aos professores doutora Úrsula e doutora Edeni, também a Thaís por ter nos auxiliado aqui, também mais uma vez o Marcelo por ter me agraciado com a honra de ser o seu orientador, e encerro então a apresentação do Marcelo. obrigado. Agradeço a todos. Eu quero agradecer também a honra de terem me convidado. Para mim, realmente é um prazer enorme estar com vocês aqui na banca. E muito feliz mesmo de estar participando da tua banca, Marcelo. Você tem muita Obrigado. competência, você tem muita habilidade. Fico muito feliz por você.
Agradeço, professor. Muito obrigado. Igualmente, desembargador Isaías, Thaís, obrigado pelo apoio, o Úrsula pela companhia de sempre, né? O Marcelo pelo trabalho, e registrar, Marcelo, que você sendo servidor do tribunal, você selecionou um tema, né, que demonstra que você tem uma proatividade, que você tem um discernimento sobre o potencial, né, que você pode ampliar na sua própria função. Então, esse trabalho também uniu essas duas coisas, né? É teórico, acadêmico, sim, mas ele está relacionado à sua função no tribunal, e isso engrandece o tribunal, e então os elogios, tanto pelo trabalho, como pela qualidade de servidor que você e que faz com que o seu trabalho ele tenha uma perspectiva relacionada à sua função. Parabéns pelo trabalho e parabéns também pela condição que fez, e agradecido também, como disse o desembargador Isaías, pelo conteúdo que você nos trouxe. Obrigado. A Thaís só solicitou que nós permanecemos para um print, né? Você que vai fazer o print, Thaís? Isso. Posso encerrar a gravação, desembargador? Pode encerrar, é só depois permanecer para o print.